Bom dia. Vou falar hoje rapidamente por que eu acho tão importante o diálogo. É um tema que eu volto sempre. Pessoas dizem não há como dialogar nem nada. Então vou citar um livro, que é um livro que fez muito sucesso, um livro muito gostoso de ler. É de 1994, mas continua muito atual, de um autor chamado Robert Putnam. Chama-se Comunidade e Democracia. Eu acho que existe até disponível para download gratuito em PDF na internet. Então, o que é o ponto de partida dele? Ele se interessou em saber por que na Itália você consegue aposentadoria em 3 dias no norte do país e em um ano no sul, quando são repartições federais, quer dizer, não tinha razão para a diferença. E aí ele propôs uma explicação meio bizarra, que era a seguinte: depende de saber se havia ou não havia grupos autônomos de canto orfeônico no século XIII, 700 anos atrás. Por quê? Porque no século XIII o sul da Itália era próspero, mas era extremamente subordinado ao imperador romano-germânico e nada se fazia sem autorização imperial, tudo vinha de cima para baixo. Enquanto em Florença, na Toscana, o berço do futuro Renascimento, as pessoas faziam iniciativas espontaneamente, formavam grupos. Um desses grupos eram grupos de canto orfeônico. Então, a ideia de você fazer uma socialização espontânea fortaleceu vínculos que não ficaram assim tão fortes no Sul. Quer dizer, no Sul, a relação de uma pessoa com outra passava por quem estava acima, pelo poder. No Norte, a relação de uma pessoa com outra era direta. Então, a partir disso, ele começou a fazer outras investigações e comparou as assembleias regionais na Itália e qual o nível de eficácia delas, quer dizer, quando que elas conseguiam editar leis que faziam bem para a sociedade, quando não conseguiam. E notou que quando havia mais diálogo entre os diferentes partidos, isso era mais fácil. Quer dizer, quando, apesar dos partidos serem opostos, havia pessoas num partido de direita e num partido de esquerda que negociavam, conversavam, etc., isso funcionava. Nós tivemos um exemplo notável nisso, uma pessoa que depois foi condenada por uma sentença, a meu ver, injusta, foi o deputado José Genuíno, do PT. O Genuíno dialogava com todo mundo, estabeleceu excelentes relações com o PSDB, com o DEM, com seus líderes. Então, isso tudo fez que, no Brasil, nesse período em que ele esteve na Câmara, anos 90, basicamente, e vários outros que dialogaram com ele, eu acho que esse papel hoje, para ninguém dizer que eu estou defendendo só a esquerda, Rodrigo Maia tem um tanto esse papel, essas pessoas, pelo diálogo, conseguem reduzir tensões e produzir efeitos. Vocês vejam, aquela lei anticrime, que era uma lei absurda, uma lei que permitia inclusive o policial assassinar à vontade, com tal excludente de ilicitude, aquela lei foi modificada por quê? Porque partidos como o próprio PSOL entraram em conversa com partidos mais à direita e chegaram a um acordo melhor. Então, quero dizer o seguinte, o diálogo tem esse papel importante. Claro, você não dialoga com todo mundo, é muito difícil você dialogar com um fascista, mas as pesquisas indicam que aqueles que são intransigentes, que não acreditam nas evidências científicas mais óbvias, não chegam a 15% da população. Então, vamos pensar, o diálogo tem esse papel. Hoje é apenas isso. É apenas um pouco de teoria, um pouco de bibliografia, mas eu gosto da teoria que na prática é a mesma. Existe um ditado que diz a teoria na prática é outra. Eu gosto da teoria que se aplica na prática. Essa é uma teoria baseada em pesquisa científica. O livro chama Comunidade e Democracia. Vocês acham na internet.